Vamos lá. No nome de Jesus. Bom dia a todos. Meu nome é Danilo Sacramento. Vamos lá dar continuidade ao aparelho reprodutor feminino, onde estava cansado, não tive como dar continuidade. O assunto anterior, como eu estava no finalzinho do vídeo anterior, eu disse o que? Eu disse sobre reprodução feminina. Sobre reprodução feminina. A primeira parte, certo? Que foi até quando o óvulo não é fecundado, certo? Eu falei quando ele não é fecundado. Então, a partir de agora eu dei uma lidinha leve aqui. Se o óvulo for fecundado, certo? O que acontece? O embrião vai até a tuba uterina. Tem o ovário, o útero, e daí o embrião vai lá e vai até a tuba uterina que liga o ovário ao útero, certo? E até o útero, quando ocorre a nidação, isso aqui, ó, é aqui que define a vida, certo? Fez nidificação, fez nidação, certo? Nidificação é outra coisa, nada a ver. Nidação, houve a oficialização da fecundação, digamos assim. Então, é a fixação do óvulo, certo? Fecundado, ou seja, é a fixação do zigoto, certo? O óvulo fecundado, o zigoto, ele gruda na parede do útero. Certas células, certo, produz hormônio gonadotrofina coriônica, estimulante de progesterona. Certo? E o que acontece? Tem que parar com esse certo. Vamos lá. Estimula a progesterona, corpo lúteo lá do aparelho reprodutor feminino, mantendo a gravidez, certo? Na região lá no útero. Até o quarto mês de gravidez, esse corpo é a única fonte de progesterona lá. Então você tem que entender uma coisa, que esse corpo lúteo lá do útero é a única fonte de progesterona hormonal feminina que há durante a gravidez. Nessa fase, o corpo lúteo, a gravidez, o corpo lúteo desevolui, ele sofre um retrocesso bioquímico, e a placenta, certo, forma a placenta, que é o anexo embrionário, produzindo progesterona. Ou seja, olha a lógica, o lúteo produz progesterona, ele diz, ó, vou descansar aqui um pouquinho, dona placenta, já que tu tá aparecendo aqui, produza progesterona no meu lugar, por favor, certo? E daí vai mantendo o endométrio até o fim da gravidez, certo? Até o fim da gravidez. Tô com essa cara, essa voz que eu acordei agora. E lá vem a cara direito. O ciclo menstrual surge na puberdade, a menarca, certo? Isso aqui, quando a mulher tá grávida, fecundada. Quando é que forma, né? Fisiologia. O ciclo menstrual surge na puberdade, que é a menarca, mensalmente se repete por volta até os 50 anos. Vê que hoje em dia tem garotas com 10 anos, tipo, vai até os 50, então são 40 anos vezes 12 meses, que dá um total de 480 vezes que tecnicamente, teoricamente a mulher pode engravidar. Teoricamente, né? A multiplicação 40 vezes 12. Tá certo, né? Espero que esteja. Certo? Cada uma menstruação dura 28 dias. Eu considero um mês, 30, né? Para título de cálculo. Certo? Cai na prova.
cai na prova do Enem, cálculo com a de ciclo menstrual, tempo de gravidez, essas coisas assim, cai muito. Então, vamos lá. Ciclos variam, né, de 20 a 40 dias. Por exemplo, tenho duas amigas, A e B. A é magrinha, bem magrinha. O dela é de 20 dias. Não, o dela é de 31 dias. O da magrinha, 31 dias, porque ela tem menos gordura no organismo, menos lipídio. Isso altera a função hormonal. Ele meio que atrasa a função hormonal dela. Não é que ela esteja grávida, é porque o organismo dela não tem lipídio suficiente para dar suporte à função reprodutora. Digamos assim, que para manutenção dos aparelhos reprodutor, né, tem todas as substâncias, proteínas, carboidratos, etc, gorduras. E o que acontece? Só que para em si reproduzir, não precisa gastar energia, não precisa, digamos assim, o organismo dela, a quantidade de gordura serve para ela fazer os outros afazeres dela, trabalho, estudo, etc, ao invés de gastar com reprodução. E aí o que acontece? Ele, digamos que armazena para as funções básicas, existenciais, e reprodução seria um adicional, certo? Por quê? Por causa da carência de gordura. Enquanto que eu tenho uma amiga que acho que é 21 dias, é 20, 21, não lembro bem. E essa aqui é gordinha, certo? Então, ela, por ter mais gordura, o ciclo dela tende, certo? Então, entenda aqui que é uma tendência, não é uma regra absoluta. Só dois exemplos de que ela tende a menstruar mais rápido, por ter mais acúmulo de gordura no organismo, ao ponto de a gordura afetar, certo? Não é que toda vez que a mulher vai ter mais gordura que ela tenha, não. Isso aí não tem, pelo menos eu ainda não encontrei nenhuma comprovação científica, nenhum artigo científico com relação. A ovulação ocorre 14 dias do início da menstruação e até da ovulação, até o dia dela da ovulação. O número máximo de dias do ciclo varia, né? Vai variando. Só que vai de 14, você pega o número máximo de dias do ciclo e diminui por 14. Por exemplo, o número máximo é 30 menos 14, aí você tem 16 dias. O dia da evolução, da ovulação, é o dia 16, certo? Então, aí o que acontece? Essa ovulação que ocorre, ela ocorre, vamos lá, ela ocorre no dia 16 do mês seguinte. E dessa forma, ela pode engravidar. Dessa forma, o óvulo é viável apenas até um dia após a ovulação, que pode atrasar ou adiantar em ciclo específico. Então, por exemplo, dia 16, né, da referida dos exemplos aqui, o que acontece? O óvulo, ele faz o que? Ele está ali predisposto a poder gerar outro ser vivo, certo? Até um dia, 24 horas. Então você tem o dia 16 até o dia 17, mais ou menos, no mesmo horário. Então o que acontece? Pode haver prevenção do ciclo menstrual regular, certo? Pode prever o ciclo. A redução dos 14 do cálculo assim define-se a data da ovulação. A partir de acrescenta-se 3 a mais e 3 a menos, somando-se 7 dias ou uma semana. Então 17 menos 3, 14, 17 mais 3, 20, soma mais 1, 21. Então, do dia 14 ao 21, mais ou menos uma semana, 7 dias ou uma semana.
é que é o tempo que a mulher pode ter, pode ter filhos, certo? Então o que acontece? A mulher pode ter filhos exatamente por esse período, tecnicamente com base no exemplo aqui dado. O que acontece aqui? Depois do cálculo, o tempo é chamado de período fértil, que a mulher pode ter mais probabilidade de engravidar. A fecundação ocorre na tuba, certo? Lá, tuba uterina, ovário, tuba, útero, tuba e ovário. O embrião é lançado pelas contrações da parede uterina, como se instala e começa a gestação, onde se instala aqui no útero aqui, começa a gestação, em que o útero se transforma o quê? E desenvolve o quê? Os anexos embrionários. Surge a forma do humanoide, né? Na 8ª semana, lembre-se bem isso aqui, ó. O corpo humano, dentro, o feto, quando se desenvolve na barriga da mãe, ele é o resumo de toda a escala evolutiva dos seres vivos, certo? Ele é o resumo de todos os outros grupos. Veja lá, houve nidação, fixação de uma célula, ser unicelular. Ele está dentro de um ambiente aquático, um ambiente líquido, certo? Então, quando o útero se desenvolve, ele lá começando ainda a se desenvolver, ele torna-se uma célula totipotente, uma célula unicelular que depois se torna dessa um ser pluricelular semelhante a organismos primitivos iniciais pluricelulares há milhões de anos atrás. Daí ele cresce e começa a ganhar forma e características cefálica dos dedos, caudal, aí começa a desenvolver a cauda, vai assemelhar-se inicialmente com peixe, cauda de peixe, aquelas membranas interdactilares vão se desenvolver parecendo que são anfíbios ou deixando de ser nadadeiras e se tornando dactilares, semelhante a anfíbios, certo? A aves como o pato, certo? E a partir disso, na 8ª semana, como dito aqui, você tem a formação puramente humanoide, cabeça tronco membros, formato humanoide, certo? Exatamente, você pode até igualar com ou comparar com um primata. Bom, vamos lá. O braço, perna, nariz, o embrião agora é chamado de feto. A partir de agora da 8ª semana, o período completo gera 9 meses, né? Gestação. Houve a nidação, nidou no dia lá. 9 meses depois, você tem o nascimento, né? Pelo menos até 9 meses. Contração muscular uterina através do canal vaginal, parto normal, certo? Caso não, ocorre uma cirurgia, vê que cesárea começa com C e cirurgia também começa com C. Então a cesárea é uma cirurgia para apenas retirar a criança da barriga da mãe. Os métodos contraceptivos agora, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho, quanto tempo tá? 13 minutos, perfeito. Eu vou terminar aqui a explicação, eu vou finalizar o vídeo, vou editar, fazer o upload até daqui a pouco.